E salve o tricolor paulista! Rick aqui com mais um boletim tricolor para vocês, trazendo as últimas notícias aí desses mais de 10 dias que o São Paulo ficou parado praticamente, né? Sem jogar nenhum jogo, acabou fazendo jogo treino, acabou treinando bastante durante esse período, mas foi um período que para nós torcedores é um período ruim, onde a gente fica sem assistir o nosso tricolor, né? Mas vamos para algumas notícias que ainda assim movimentaram o tricolor. Acho que a principal delas, já começando por ela, porque não tem jeito, é o Alexandro, né? O Alexandro, o irmão do Alexandro é São Paulino, a família do Alexandro é São Paulina, e o irmão do Alexandro postou uma foto enigmática ali nos stories, falando que partiu São Paulo, no sentido de ir para a cidade de São Paulo, né? E, enfim, com uma carinha feliz, e aí deu a entender para alguns torcedores de que o Alexandro estava se encaminhando para fechar com o São Paulo, mas recentemente o Casares deu uma entrevista, né, falando que conversou sim com o Alexandro, procurou, mas ainda é muito difícil. É óbvio que se fosse fácil, se estivesse praticamente fechado, ele também não ia falar, né? Mas as informações que levavam a gente a acreditar é que o Alexandre ainda não queria voltar para o futebol brasileiro. O Alexandre tem uma procura do São Paulo, creio que se ele for fechar com um time brasileiro, a não ser que venha alguém e dê aquela porrada em salário, né? Eu acho que ele vai acabar fechando com o São Paulo, porque, de novo, a família dele é São Paulina, então ele tem um certo interesse, sim, em jogar no clube, e as conversas ainda estão acontecendo. Porém, eu acho que o próprio Alexandro, ele, apesar do certo interesse ali em jogar pelo São Paulo, talvez ainda não seja o momento de carreira para ele. Ele ainda quer, talvez, jogar na MLS, jogar nos Estados Unidos e vir num segundo momento. E aí tem que ver também questão de idade, como é que ele vai estar mais para frente, né? Eu acho que ele ainda seria um excelente reforço para o São Paulo, porém, palavras do Casares aí, né? Ele considerou bem difícil e bem distante, por enquanto, o Alexandro ser nosso mais novo lateral esquerdo, né? E ajudar pra caramba na Libertadores. Muricy entrou, né, obviamente nessa negociação, porque o Alexandro já foi atleta do Muricy. Na Libertadores, em que o Santos foi campeão e o Muricy era técnico, o Alexandro era um dos atletas. Então o Muricy dirigiu o Alexandro, conhece muito bem ele, ajudou nesse início de carreira, né, do Alexandro. E ele fica como um trunfo, né, uma carta na manga de conversar com o atleta e tentar convencer ele a vir para o São Paulo. Vamos ver aí os próximos passos, essa próxima novela. O mercado ainda nem abriu, né? A janela de transferências ainda nem abriu. Então pode ser que ainda pinte como novidade. Torço muito para que dê certo. Alexandre é um baita jogador, com certeza assumiria a lateral esquerda ali. Porém, por enquanto, negociações ainda não tem um tom de negociação, né? Tem mais um tom de conversa, interesse. Vamos conversar daqui, conversar dali. Vamos ver onde desenrola. Espero muito que o São Paulo anuncie sim Alexandro mais para frente. E falando, mantendo aí a linha de lateral esquerdo, né? O Wellington, saiu agora também notícia recente de que o Wellington muito provavelmente não vai renovar com o São Paulo. Ele fez várias pedidas, o São Paulo chegou a fazer 3 contrapropostas para manter o Wellington. E o Wellington, ao que tudo indica, né? Boatos, não tem nenhuma fonte. O Wellington não falou e o São Paulo não falou, então não tem uma fonte 100% confiável. Tem alguns jornalistas aí que vazaram essa informação. Mas vazou a informação de que o Wellington estava pedindo 800 mil de salário para o São Paulo, mais luvas. E vamos ser transparentes, vamos ser honestos aqui, né? O Wellington não é um craque. O Wellington é um bom jogador, cumpre bem a função na lateral, é o nosso titular hoje da posição. Porém, 800 mil eu não sei se vale. E se tiver algum maluco querendo pagar, boa sorte, Wellington. Força para você, te desejo tudo de melhor, tirando contra o São Paulo. Então, assim, se ele realmente quer receber 800 mil, mais luvas e etc., eu acho que o São Paulo também realmente tem que encerrar a negociação. São Paulo já fez contras propostas ali que já foram negadas. Tem um momento em que o clube também, nenhum atleta é maior que o clube não precisa se rebaixar para pegar qualquer atleta que seja e renovar, por mais que o Wellington hoje seja o titular indiscutível da posição. Só que o Wellington tem certas limitações que, para 800 mil, ele ser um dos top 5, talvez, salários mais caros aí do elenco, top 5, top 6 salários mais caros do elenco, eu já não sei se vale a pena, porque ele não é o top 5, top 6 melhores jogadores do elenco. Então, acho que o Wellington poderia baixar um pouquinho a bola, corre o risco de Caio Paulista aí, né? De querer ir para outro time, pensando mais no salário, pensando mais em outros pontos, sendo que hoje no São Paulo ele é titular, ele tem chance de disputar uma Libertadores de titular, de, enfim, ganhar uma Libertadores, por que não? E talvez indo para outro clube ele não vai ter toda esse chamariz. Então vamos ver o que vai acontecer com o Wellington. Eu acho que ele não vai renovar. Eu acho que tá acabando aí a passagem dele. Meio do ano, o Wellington realmente vai estar fora do São Paulo.
E preocupa porque se o São Paulo não conseguir trazer o Alexandro, é uma vaga que fica ali, entre aspas, em aberto, porque a gente só tem o Patrick Lanza que realmente faz isso. Outro jogador que pode fazer isso e que tá voltando aí pro São Paulo é o Lisiero. Já falei aqui previamente do Lisiero. Tem 3 jogadores ao todo que podem voltar pro elenco do São Paulo, né? Que estão de volta, vão voltar aí no meio do ano pro elenco do São Paulo. Que é o Lisiero, o Orejuela e o Mendes. E Jegson Mendes, né? E o Lisiero, por incrível que isso pareça, ultimamente é o melhor deles. Porém, o Lisiero não joga mais na lateral faz um bom tempo. Ele quebraria um galho ali. Então, não acho que se for para manter o Lisiero, tem que ser ele na lateral. Ele já conversou com o Zubeldia, isso é informação, é verídica. Ele já conversou com o Zubeldia, ele vai ser sim avaliado. Ele ainda tá num período de férias, ele deve voltar aí das férias e começar a treinar com o elenco para ser avaliado, para ver se ele se mantém no plantel. E vamos ver o que vai acontecer com o Lisiero, mas pelo menos avaliado ele vai ser. Agora, Orejuela e Mendes, e o Lisiero teve uma boa passagem no futebol suíço, tá? Óbvio, é o futebol suíço. O time dele terminou na 4ª colocação, ele teve um número bom de assistências e gols ali, participação, principalmente por ser um segundo volante. Então, os números dele foram interessantes, por mais que ele estivesse no futebol suíço. Agora, Orejuela e Mendes, o Orejuela teve... ele não foi nem 50% dos jogos titular. Eu queria muito saber de quem foi a ideia de trazer esse cara e dar tudo isso de contrato pra ele. Porque parece que ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. O contrato dele nunca acaba. Queria saber quem foi o gênio que deu tanto contrato por Orejuela pra ele poder voltar pro São Paulo ainda, depois de todo esse tempo. Não é possível. Mas enfim, ele não teve nem 50% de jogos como titulares. Ele até teve uma boa participação em jogos, né? Boa parte dos jogos que ele não entrou como titular, ele ainda entrou para jogar no segundo tempo. Porém, não é jogador. São Paulo hoje tem 3 laterais direitos. Basicamente, esses 3 laterais direitos são muito mais jogadores do que o Orejuela. Então, para mim, o São Paulo não tem nem que avaliar. É só tentar emprestar para outro lugar, vender se der, enfim. Ver se tem algum maluco aí querendo ele. Agora, o Jegson Mendes, esse sim, é o pior da lista se a gente for colocar na questão de futebol recente. Jogou Copa do Mundo agora recente, porém ele não faz muito tempo que não joga bola. Desde a Copa do Mundo, basicamente, ele passou pelo São Paulo, não deu muito certo. O São Paulo emprestou ele pro Elche, que tá jogando a 2ª divisão espanhola, e de 18 jogos possíveis que ele poderia jogar lá no Elche, ele jogou 4. Não deu nenhum gol, não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência. Então, assim, o Mendes, pra mim, também é outro que não tem nem que discutir. Se fica ou não. Ele tem que ir embora, empresta ele para outro lugar, vê o que faz com ele, mas não tem que ficar no elenco. Um cara que não conseguiu jogar na 2ª divisão espanhola, definitivamente não tem condição de jogar com a camisa do São Paulo, ainda mais porque hoje a gente tem bons volantes e boa briga ali na meiuca. Então, para mim, Mendes também não tem nem que ser cogitado. O Lisiero ainda entendo porque ele ainda não é tão velho, ele ainda tem uma idade certa, mais ou menos nova, ainda tem um certo potencial de mercado e vem de uma boa temporada. Beleza, vamos avaliar. Avaliar eu acho válido. Agora o Mendes nem avaliar, o Orejuela a mesma coisa, manda esses 2 embora. Outra coisa que aconteceu aí nesses últimos dias foi o Zubeldia, né, para completar o elenco, chamou 22... Para completar o elenco não, para completar um dos treinos, chamou 22 atletas da base do São Paulo para treinar com o profissional, para ele olhar mais. Ele foi um dos únicos técnicos recentes aí que visitou Cotia. Então, durante a folga, até saiu várias imagens ali do Zubeldia no metrô, o Zubeldia no shopping, jogando ali, brincando no shopping. E ele aproveitou também para visitar Cotia. Isso foi muito legal para a base, né? Que não vem bem. São Paulo é lanterna do Brasileirão, tá fazendo uma campanha péssima no Campeonato Brasileiro Sub-20, mas ele visitou Cotia, visitou a base, conversou com alguns jogadores, e assim, a desculpa só de que Cotia tem muitos atletas que podiam estar jogando Sub-20 e estão no profissional, essa desculpa não cola, porque o Palmeiras tem também vários atletas e ele é o líder do Brasileirão. Então o São Paulo deveria sim estar numa posição melhor, a gente está falando de São Paulo Futebol Clube e nem o Sub-20 pode ficar nessa condição lastimável, né? Então o Zubeldia visitando, acho que é uma motivação melhor para o elenco, chamando os atletas para jogar junto com o profissional também é outra motivação, então acho que isso tudo é um bom trabalho do Zubeldia, isso é óbvio, né? Mas é também um trabalho que potencialmente pode olhar para a base, pode trazer alguns frutos, olhar novamente para o William Gomes, dar mais oportunidade, enfim, eu acho que o Zubeldia está tendo esse tato, né, com a base, está tendo essa proximidade. Segundo declarações dos próprios atletas, ele foi um dos únicos que visitou Cotia.
nos últimos tempos. Então acho que, assim, é para se olhar com bons olhos essa gestão, digamos assim, de elenco do Zubeldia. E sem falar que é uma experiência fenomenal, né? A gente sabe que muitos dos atletas sub-20 não vão nem acabar virando jogadores profissionais, e eles tiveram a chance ali de treinar com alguns ídolos, treinar com o Lucas, com o Caleri, enfim. Acho que isso por si só já deve ser muito legal para essa molecada. E é isso, esse foi o Boletim Tricolor, tudo o que aconteceu nas últimas semanas. Amanhã vai ter o pré-jogo aqui no canal de São Paulo e Inter, trazendo todas as novidades, tudo o que tá acontecendo. Não esquece de se inscrever, deixar seu joinha aí, a gente precisa muito desse apoio nesse começo, porque a gente tá começando, mas tá começando com tudo. Vamos, São Paulo!